Quando há intimidade, há transformação de dentro para fora. Quando você está cheio de Cristo, cheio de Jesus, você começa a mudar dentro de você, porque começa a queimar dentro de você uma vontade grande de buscar a Ele, de estar perto dEle. Quando a gente tem vontade de estar perto de Jesus, a gente tem vontade de estar perto dos irmãos, porque quem revela Jesus para nós é a pessoa que está do seu lado, é a igreja, as pessoas, é a comunhão. Quando a igreja está em comunhão, por isso que a Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 na minha presença, ali eu estarei. Então, quando essa intimidade vem de dentro para fora, você tem vontade de estar perto do irmão, tem vontade de estar na igreja, tem vontade de servir as pessoas. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. Temer a Deus é mais do que uma obediência. Temer a Deus é mais do que regras. Temer a Deus é mais do que propósitos. É muito mais do que jejuar, muito mais do que orar. Temer a Deus é mais do que você frequentar a igreja. Temer a Deus, querido, sobretudo, é você ter uma intimidade familiar. É você ser íntimo com Ele. O grande problema não é o pecado. As pessoas, eu estava pregando esses dias para um grupo de jogadores lá do time do Imperatriz. E eu estava dando uma palestra para eles sobre motivação. Mas esse negócio de palestras de motivação é só conversa. Eu estava pregando para eles. E eu estava dizendo para eles que o grande problema não é o fato de eles beberem, alguns, eles saírem. Não era aquilo, era a falta da presença de Deus. O que Deus estava requerendo deles era a presença, e Deus queria ele perto de Deus. Depois que Deus estivesse perto deles, e que Deus entrasse dentro da intimidade dele, do coração dele, aí essas coisas que precisamos largar, essas coisas que eles precisam deixar, eles vão fazer isso naturalmente, não por causa de Deus, não porque Deus vai insistir, mas porque eles vão estar tão cheios de Deus, que eles vão sentir a necessidade: não, eu não posso fazer isso, eu vou me afastar do pecado, isso aborrece meu Deus. Quando você está assim, querido, que você, o corpo chama você para o pecado, e você fala: não posso, porque eu tenho uma aliança com Deus, você tem intimidade com Deus, você está íntimo de Deus. Quando você está em um lugar sozinho, que você pode pecar lá e ninguém vai ver, e você não peca, você tem intimidade com Deus. Porque você não está fazendo aquilo para um ou outro olhar e te aplaudir e dizer que você é santo, mas você está fazendo aquilo porque você tem intimidade com Deus e você ama. Então essa palavra intimidade no hebraico é a palavra koid, que quer dizer uma intimidade familiar, conselho, concílio, uma companhia, uma conversa íntima, conselho confidencial e intimidade com Deus. A igreja, ela foi formada para exercer essa intimidade. A igreja, ela foi criada exatamente para isso, para exercer essa intimidade. Todas as vezes que você vê alguém pregando, essa mensagem pode ser linda, pode ser bonita, pode ser enfeitada, porque eu tenho visto muitos pastores pregando, tenho visto muitas pessoas pregando, sabe, dando mensagem e usando hermenêutica, usando exegese. Mas eu tenho visto muitas pessoas pregarem o que elas mesmas inventam. O brasileiro tem um poder de inventar as coisas. Acontece uma coisa, uma notícia lá da política, na mesma hora tem um monte de charge lá na internet, lá no Facebook. Eu acho legal isso. Acontece uma tragédia, com 2 minutos tem alguém fazendo uma piada com aquela tragédia. E os pastores brasileiros, eles têm como se fala, eles têm uma criatividade hermenêutica muito grande. Então eu já vi pessoas pregando coisas que eu pensei assim: se isso realmente tivesse na Bíblia, ia ser show de bola. Mas eu sei que não está. E tudo aquilo que não está na Bíblia não vai fazer nenhum efeito na tua vida. Por exemplo, esses últimos 20 anos, irmãos, nós temos falado de muita cura interior. Eu tenho ministrado isso no encontro, nós ministramos a cura interior. Mas esse tema virou como uma cadeira de faculdade, que tem pessoas que se especializaram na cura interior.
Então ela só faz isso a vida toda. Ela não prega salvação, não prega batismo, não prega nada. A pessoa é só cura interior. Cura interior, abre a boca, cura interior. E aí a gente prega a cura interior no encontro aqui, fazemos encontro, né? Já fizemos mais de talvez 1.500 a 2.000 encontros nesse lugar aqui, né? E sempre pregamos a cura interior. E a cura interior existe, mas existe, sabe para quê? Só para você confessar. Só para você falar e lembrar. Mas não que aquilo vai apagar da tua mente. Eu descobri, irmãos, que cura interior, ela só existe, ela só pode existir se você tiver intimidade com Jesus, ao ponto de você estar tão próximo dele, que o Espírito Santo vai te encher tanto, que você vai superar os teus traumas, e que esses traumas nunca vai sair da sua vida. Nunca vai sair. Quem tem problema com o pai aqui, vai ter sempre. Se você sofreu alguma coisa lá atrás com seu pai, sempre você vai lembrar. O camarada passou na frente de uma loja, ouviu aquela música, né? Do Amado Batista. 30 anos atrás ele pegou um chifre, aí chega, doeu nele. Está dentro dele, está guardadinho, mas quando revela, né? A Bíblia nos diz que José, quando os irmãos dele, José já cheio de Deus, José já cheio de misericórdia, quando os irmãos dele chegaram e se deram a conhecer dele, a Bíblia diz que ele chorou tão alto que todo o palácio de Faraó ouviu o choro dele. Mas logo em seguida ele fez um ato que superou aquilo lá. Ele trouxe os irmãos dele com ele, e ele entregou aos irmãos dele uma terra muito boa, chamada terra de Gósen. Quando Jesus morreu, e tudo que você pensar de ruim que aconteceu com uma pessoa, pense em Jesus. Não pense em Madre Teresa de Calcutá, não pense no Padre Cícero, pense em Jesus, que foi a pessoa que mais sofreu na humanidade. Jesus foi rejeitado, Jesus foi órfão de pai, não tinha pai, só tinha mãe. Jesus foi rejeitado pela família. Jesus foi rejeitado pela cidade dele. Jesus foi rejeitado pelos parentes. Jesus foi maltratado, bateram nele, deram um murro na cara de Jesus. Jesus, ele foi traído pelos seus próprios discípulos. Jesus foi traído pela nação dele. E Jesus, por fim, o pai de Jesus se afastou dele por uns momentos. Então ele passou por tudo que você pensar na vida, Jesus já passou. Todo tipo de tentação ele passou. E ele não morava dentro do templo, não morava dentro de uma sinagoga. A Bíblia fala que Jesus cresceu junto com as feras do deserto. Então ele passou por tudo isso, e foi a pior das humilhações dele, foi ele ir para a cruz. Que a cruz só ia bandido, malfeitor. Então quando uma figuraça vai para naquela época ia para a cruz, né? Ou então é mesmo como se você pegar um grande homem, uma pessoa muito famosa, um chefe de estado, de repente o camarada está lá nas pedrinhas. É humilhação demais, não é isso? Pois Jesus passou por isso. Ele passou, ele foi preso, tudo. E ele foi apregado, foi cravado, pregos nas mãos dele. E aqueles pregos feriram Jesus. Jesus morreu asfixiado. A cruz, quando você levanta a mão assim, você abre o seu pulmão e você vai morrendo de pouquinho. Quem aqui já levou uma picada de uma sucuri e ela enrolou em você? A sucuri, ela não tem veneno. O veneno dela é bem pouquinho, não dá para matar com veneno. Mas ela mata você acochando você. Mas sabe como é que ela faz? Ela enrola em você e ela espera um pouquinho, ela dá uma coxadinha, aí você vai prendendo a respiração. Aí vai de novo, você morre asfixiado. Depois que você morre, aí ela quebra e engole você. Jesus morreu assim também, ele morreu asfixiado. O pulmão dele, por isso que quando furaram Jesus com aquela lança, saiu água e sangue. Água por quê? Água do pulmão, porque encheu de água o pulmão dele. Então ali foi uma morte mesmo humana mesmo, humilhação. E Jesus ressuscita.
e cumpre aquela palavra, né, que ele ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Ele falou isso para os apóstolos, para os discípulos, e de repente tudo aquilo que ele pregava aconteceu, e aí ele dá a volta por cima, irmãos. E quando ele vai se encontrar com os seus discípulos, tem um discípulo que fala assim: eu só acredito se eu colocar o dedo no buraco aonde os pregos foram fixados. Como era o nome desse discípulo? Tomé. E Jesus poderia falar para ele assim: não, eu não tenho mais nenhum buraco, porque eu já passei pela cura interior, e não me lembro mais disso. Foi isso que aconteceu? Não, os buracos estavam lá da mesma forma. Mas apóstolo, Jesus estava glorificado. Estava. Mas sabe por que ele tinha aqueles buracos? Todo homem, toda mulher, todo jovem que quer ter intimidade com Deus, ele tem que superar os problemas, superar os traumas, superar os problemas na escola, superar tudo. Tudo que você já passou, querido, você tem que superar. Você tem que se encher tanto de Deus, tanto de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele vai ser tão forte em você, que aquilo ali vai servir só de superação. Você vai olhar os seus problemas e falar: rapaz, eu passei por isso, mas graças a Deus eu já superei isso. Quando você estiver nesse nível, você está cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Por isso que Jesus falou: olha, quando alguém bater na tua face, vire a outra face. E aí você começa a viver isso. Aí você começa a ser uma pessoa avivada. Aí vem o nome de pentecostal. Tem gente que fala assim: ei, crente pentecostal, mas não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é pentecostal. Pentecostal, irmãos, era uma festa. Pentecoste, penta campeão. Quantas vezes foi campeão? 5 vezes, a mesma coisa. Pentecoste foi uma festa que tinha 50 dias depois da Páscoa. E não tem muita coisa a ver com isso. Exatamente, poderia ser na festa do tabernáculo, podia ser qualquer outro. Acontece que naquela festa eles estavam reunidos, e veio sobre ele um vento impetuoso, e eles passaram a falar novas línguas. E qual foi essas novas línguas? Hein? Quem sabe? Pode falar, irmãos. De fogo, aleluia. Mas como é que é? Alguém pode dar um exemplo para mim? Quem pensa que essa língua aqui, ó, está totalmente enganado. Não foi essa língua. Essa língua vem depois com o batismo do Espírito Santo. Essa língua vem depois com o batismo do Espírito Santo. Essas línguas, sabe qual foram? Foi línguas, grego, aramaico. Eles começaram a falar línguas de outras pessoas, de outras nações, que não conheciam. Para que Deus fez aquilo? Para facilitar a pregação do Evangelho, facilitar para que eles fossem pregar o Evangelho. E aí Jesus vem cheio de intimidade com Deus, superando os traumas dele, e ele começa a pregar o Evangelho do reino de Deus. E ele começa a visitar as pessoas pobres, e ele começa a visitar, e pelo caminho sempre tinha uma prostituta, sempre tinha um publicano, sempre tinha um pecador, sempre tinha alguém assim que precisava realmente ouvir, precisava de um abraço, precisava ser amado. E aquilo, querido, aleluia, aquilo era literalmente a intimidade com Deus. Aquilo era realmente gerado de dentro dele. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele superou tudo isso. Quantos estão entendendo o que é ter intimidade com Deus? Aleluia. A intimidade com Deus é quando você tem a percepção das coisas espirituais. Está acontecendo um monte de coisa aí. Um monte de coisa está acontecendo no nosso país. E tem muita gente que está assim, ó, achando que está tudo bem, né? Não tem nenhum tipo de discernimento espiritual. Quem tem intimidade com Deus, gente, tem discernimento espiritual. Quem tem intimidade com Deus está vendo. Enquanto as pessoas estão falando assim: o Brasil está em crise, o Brasil está assim, você a partir de hoje, você vai falar assim: não, nós estamos
em construção. Deus está abençoando o nosso país. Deus está fazendo justiça no nosso país. Deus está preparando o povo brasileiro para aprender sobre política. Em todos os lugares onde nós sentamos, as pessoas estão discutindo política, estão querendo justiça. Isso, a Bíblia fala assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. O país que tem sede e fome de justiça será um país abençoado. Então, enquanto as pessoas estão olhando de uma perspectiva, nós temos discernimento. Estamos olhando que Deus ouviu a nossa oração há 10, 20, 30 anos atrás. Pastores que oraram, pagaram preço. Não são os pastores dessa geração. Não sou eu que gerei isso no mundo espiritual. Não, foi pastores, irmão, que ninguém conhece ele. Há 30 anos atrás, 40 anos, já dobrava os seus joelhos e orava. Quando não tinha internet, quando não tinha nada disso, eles dobravam os seus joelhos e clamavam pelo Brasil. E hoje Deus ouviu a oração daqueles pastores. Não é a nossa oração. Não é alguém que veio de fora, como existe aí muitas pessoas que estão apostando. Está aparecendo um monte de profeta agora, profetizando. Eu falei isso, eu disse isso. Não, irmãos. Isso aqui foi gerado há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Pessoas assim anônimas, que ninguém nem sabe onde é. Ninguém sabe, não é cantora, não é cantor, não é pastor famoso. E eles geraram isso no joelho, orando, pagando o preço. E hoje a mão de Deus está sobre o Brasil. E eu digo a você, não vai escapar nenhum. Não vai escapar nenhum. Todos passarão pela justiça de Deus. Essa é a igreja que tem intimidade. Ela está tendo discernimento. Quando você começa a discernir a unção, quando você começa a discernir aonde Jesus está passando, você pode ter certeza que você é íntimo dele. Você tem intimidade com o Pai. Você tem intimidade com o seu irmão mais velho chamado Jesus. A Bíblia fala que 4 jovens, eles tinham tanta intimidade com Jesus, que eles sabiam exatamente o local exato aonde Jesus curava. E eles foram de íntima compaixão, porque quem tem intimidade com Deus, ele é compassivo, ele tem compaixão. Quem tem intimidade com Deus se preocupa com o próximo. Quem tem intimidade com Deus externa aquilo que está dentro dele. Porque a intimidade começa no interior, mas ela externa no exterior, entendeu? Por isso que você não fica parado, você quer dançar, você quer pular, quer gritar, você quer se expressar, porque gera aqui dentro e depois se externa, sabe? Esse discernimento é o que Deus espera de nós hoje. Quando você encontra um amigo e você sabe que esse amigo precisa de Jesus, porque a nossa missão aqui é pregar o evangelho e ir por todo mundo. Jesus está em Betânia, subindo aos céus, ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. Ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, batizando e tal, em nome do Pai. Não foi isso? Nossa missão aqui é pregar, é falar de Jesus, compartilhar, não só encher e ficar aqui não parado, não. Mas vamos nos encher e vamos para Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra, falando, porque você sobe ao monte, querido, você se enche, a chuva cai no monte, não é isso? Mas ela escorre para baixo. Então você tem que saber onde Jesus está. O que vou fazer? Eu sei, eu tenho um amigo ali que ele pode. Eu estou pregando sempre, dando palestra para o time do Imperatriz Profissional. E hoje teve uma também. E lá eu falei com um dos diretores, falei: e aí, como é que faz para mim entrar? Ele falou: não, fica tranquilo, vai lá por detrás do ônibus, eu vou estar lá na porta te esperando, a gente vai e você entra, bacana, eu vou te botar no melhor lugar. Quem tem intimidade com alguém tem facilidade, tem acesso. Não é isso, irmão? Você vai ter acesso com Jesus se você tem intimidade com Ele. Você vai saber exatamente o que Ele faz. Você vai saber exatamente o momento que Ele vai fazer. Você vai saber exatamente a hora, o tempo, quando. Você vai olhar para o céu e vai falar assim: é a hora, é tempo de colher. Não, agora é a hora de eu chorar. É hora de falar isso. E aqueles 4 jovens, eles foram atrás de um, e era paralítico. Eles pegaram aquele jovem, trouxeram eles e falaram para ele assim: olha, eu sei exatamente um lugar, o ponto exato
aonde Jesus vai estar, e nós vamos botar você lá, e você vai ser curado por Ele. E eles foram, queridos, na casa aonde Jesus estava pregando. E quando chegou lá, tinha muito mais gente do que tem hoje aqui. Lotada, não cabia mais ninguém. Era gente em cima, embaixo, na porta, da janela. Mas muitos que estavam ali, muitos não estavam nos lugares certos, no momento certo, exatamente aonde ele tinha que estar. E aí ele descobre e fala assim: já sei, nós vamos subir no telhado e vamos descer você. E quando Jesus olhar, ele vai ver você descendo do céu. Ele vai pensar que você é um anjo, mas quando olhar vai ver que não é. E eles desceram aquele paralítico, irmãos. Imagina todo aquele esforço que aqueles jovens tiveram de pegar, sabe, de levar, de levantar. Puxa daqui, para um pouquinho aqui. Ai, minha perna, tá bom, levanta essa parte aqui. E eles colocaram aquele paralítico exatamente no local onde Jesus estava pregando. E Jesus viu tudo aquilo lá. E ali houve uma intimidade, houve um relacionamento, houve amor, compaixão. E Jesus curou aquele paralítico. Jesus salvou aquele paralítico. Jesus deu uma oportunidade de ele andar novamente. Aleluia. Irmãos, o que nós precisamos entender, que a intimidade que nós temos com Deus nos leva exatamente ao lugar exato onde Jesus está. E quando você vai no lugar exato onde Ele está, você encontra com Ele. É por isso que eu comecei falando aqui, pregando, dizendo que eu vejo muitas pregações lindas, cheias de voltas e idas, mas muitas coisas que quando o autor da Bíblia foi escrever, ele não pensou em nada daquilo. Aquilo é uma coisa para enfeitar, sabe? Você vai pegar uma coisa assim, mais ou menos, e enfeita bem ela. Então não funciona. A Bíblia não precisa de enfeites. Se você busca Jesus onde Ele não está, você nunca vai encontrar. Maria e a outra Maria foram até o sepulcro, e quando chegaram lá, o anjo falou assim: porque você está buscando aquele que vive entre os mortos. Então ela não encontrou Jesus, porque Jesus não estava na morte. Ela não tinha como encontrar Jesus ali. Mas aqueles 4 jovens levaram o paralítico exatamente aonde ele estava, porque aqueles jovens, eles tinham intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus sabe o lugar exato onde Jesus está. E quando você tem intimidade com Deus, você faz a coisa certa. E isso não é mecânico, não é uma coisa ensaiada, é uma coisa que flui do interior e consolida no exterior. Pois se você tem intimidade e você ama, então você jejua. Pois se você tem intimidade e você ama, então você prega a palavra. Pois você tem intimidade e você ama, então você se desapega das coisas materiais. O maior avivamento de toda a história aconteceu na igreja apostólica. Não foi quando eles estavam reunidos e veio aquele vento. Não, ali só foi para ensinar eles inglês, português, alemão, francês, só aquilo. Mas a Bíblia fala, queridos, que a unção era tão grande sobre eles, que a intimidade era tão grande, que eles vendiam as suas propriedades e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, todo nível de intimidade que nós temos com Deus tem que nos levar a desapegar de tudo do mundo. Se Jesus falar assim: você vai sair da agora, você vai lá para Anapu, no Pará, você vai lá para outro lugar, e você ter tanta intimidade com Deus que você falar assim: tá bom, eu largo tudo isso aqui, eu vou. Essa é a intimidade que você precisa ter, que você precisa desenvolver. A intimidade com Deus é um tesouro escondido a ser explorado. Embora nós sabemos, queridos, que a salvação é de graça, diga: a salvação não, quero que todo mundo fale. A salvação não foi de graça. Não foi de graça. É de graça para você, mas alguém pagou um preço por ela. Alguém foi humilhado, alguém pagou um alto preço. Não pensa que você está pegando, porque tudo de graça, irmãos, é ruim. Quero te dar isso aqui, tá? Você pega e bota lá. Mas quando você paga, você dá valor. Não é isso, Iga? Salvação também teve um custo. E depois dela, querido,
Jesus disse que até João Batista os profetas profetizaram. Depois de João, o reino de Deus é tomado à força, por esforço. A igreja que tem intimidade é aquela que vai até Jesus e arranca poder dele, nem que ele não queira. Arranca poder de Jesus, nem que Jesus não queira. Ela vai por trás e toca, e Jesus parou, alguém me tocou. Essa é a igreja que vai lá e ela arranca isso, porque é por esforço. Ah, como é que é? Estou cansado, está doendo minha cabeça? Não, não vai nada, vou orar aqui, acabou, Senhor. Oh Deus, levanta teu poder. Fala comigo nessa noite. Oh, começa. Oh, irmão, para, não toque em mim não, por favor. Começa, aleluia. Você sai daqui daqui a pouco. Daqui a pouquinho, querido, vai embora a dor de cabeça, vai embora problema, vai embora tudo. E você está cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa intimidade. A intimidade é um tesouro, é um preço, é a disposição, sabe, de negar a si mesmo. É a disposição de você estar com Cristo. É a disposição que você priorizar a casa de Deus, a vontade de Deus. Aleluia. E ela não é mecânica, porque os que temem ao Senhor, eles são atraídos pela glória de Deus. Você não veio aqui, queridos, porque alguém te obrigou. Não, você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe nesse lugar. Você veio aqui porque você, apesar de ser escolhido por Deus, você foi chamado por Ele também. Você não está aqui por conta própria, você foi envolvido pelo Espírito Santo de Deus, que está dentro de você. Tem uma pessoa dentro de você. Ele está aqui dentro de você. Essa pessoa, ela sente, ela fala, você fala com ela, você fala intimidade com ela, porque a gente assistiu muitos filmes, né? E Moisés, aparecia um véão do cabelo branco. A Bíblia fala isso na Bíblia, a palavra de Deus fala isso. Os olhos são como de fogo, os cabelos e tal. Não está dizendo que é o literal, irmãos. Não. Jesus é jovem. Ele ressuscitou com 33 anos. Ele é jovem. Jesus, Ele é amigo. O Espírito Santo de Deus é o Consolador. Ele está aqui dentro. Você pode compartilhar tudo com Ele, porque isso é intimidade. Intimidade é sacrifício. Quando você fala em intimidade, você tem que estar disposto a qualquer coisa, a se despojar de qualquer coisa que necessitar na tua vida. A intimidade é um privilégio de poucas pessoas. Não é todo mundo que tem esse nível de intimidade. Você sabe quantas pessoas já morreram achando que bater palma era pecado? Você sabe quantas pessoas já morreram, gente, achando que assistir televisão era pecado? Você sabe quantas pessoas já morreram achando que tocar uma bateria era pecado? Imagine se essas pessoas vivessem hoje e soubessem que nós já superamos isso e descobrimos na Bíblia que você pode ter uma bateria na igreja, que você pode assoviar, você pode pregar um dia de bermuda, que você pode fazer tudo isso, que nada, Deus não está pouco se importando com a ordem das coisas. Se você está de uma calça de linho, você está com uma calça jeans. Se você está de sapato, bico fino, ou o sapato é um dockside ou é um tênis. Se no púlpito tem uma bateria ou uma percussão, não importa o meio, mas importa aquilo que está dentro do teu coração. É aquilo que sai do teu coração. O importante é a sede que nós temos por Deus. Deus vai medir você, a vontade que você tem, pelo nível de sede que você tem de conhecê-lo, não pelo teu pecado. Em João capítulo 4 diz que os discípulos de João estavam discutindo com os apóstolos para ver quem batizava mais, apesar de que Jesus não batizava, eram os discípulos dele. E naquela discussão, a Bíblia fala que Jesus sai do meio deles e vai para Samaria, e lá ele encontra uma mulher, e aquela mulher pede água para ele. Então Jesus, ele não está preocupado com multidão, não está preocupado com aquilo outro, ele está preocupado com o que ele quer. O que chama a atenção dele é pessoas que mesmo no pecado
tem sede dele, tem vontade dele. Eu tenho pregado isso. O Fábio Júnior, né? Ele já casou umas 200 vezes. Não, eu estou brincando, umas 8 vezes. Mas ele casa, irmãos. Ele está procurando uma para achar, mas não achou ainda. Mas ele está procurando, porque se ele não quisesse, ele não parava ali na terceira. Não vou casar mais não. Ele está procurando. O problema é que ele está procurando no lugar errado. Que a Bíblia fala que a mulher sábia vem de Deus para nós. Hoje as pessoas estão errando, porque estão procurando a forma errada. Jesus chegou para aquela mulher, ela tinha 5 maridos, e nenhum daqueles 5 era o marido dela, nem aquele que estava com ela, o sexto. Mas ela estava tentando, e aí ela teve a oportunidade, a sede que estava dentro dela. Por isso que tem muita gente, amigo seu, que peca, e você olha para ele assim, de repente esse cara está no altar, cheio de Deus, Deus usando, o cara pregando, o cara conhece a palavra, e você vai ficar assim, mas como, Senhor? Eu pecava menos que ele, e agora tu está usando ele. Você pecava menos que ele, mas a sede dele era maior do que a tua. A vontade dele era maior. E Jesus não vai medir o tamanho do pecado, mas ele vai medir o tamanho da sede, o tamanho da fome que você tem por ele.